1 Reis, capítulo 18, 30 ao 40. Aí esse mesmo capítulo, mesmo livro, versículo 19, 1 e 8. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Que bom ver o Beto aqui, né? Baixo. Aleluia. Isso aí. Vamos sempre estar orando por ele, um obreirão aqui na nossa igreja, mas está num tratamento médico. Deus vai dar vitória. Amém. Diz assim: então Elias disse a todo o povo. Quem disse a todo o povo? Elias. Com quem que Elias falou? A todo o povo. Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. O que o povo fez? Aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar. Quem construiu um altar com as pedras, irmão? Elias. Não brinco mais. Quem? Diga Elias. Quem construiu, irmão? Elias. Aleluia, agora você me fez me perder aí. O altar do Senhor que estava em ruína. Agora... seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre os holocaustos sobre a lenha. Façam isso novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou a eles, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. O que eles gritaram, irmãos? O que eles gritaram, irmãos? Não brinco mais. Vamos lá. O que eles gritaram, irmãos? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. 19, versículo 1 até 8 agora. Vire a página da sua Bíblia. Diz assim, ou nem precisa virar, né? Depende. Quem encontrou aí 19, 1, 8, diga amém. Amém. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castigam com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve coragem e enfrentou Jezabel. Não, irmão. O que Elias teve? E fez o quê? Fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e... dormiu. Debaixo da árvore fez o quê, irmão? Dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e... o que ele fez de novo? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa e passou a noite. Fecha a sua Bíblia e me dê aí
alguns minutos da sua atenção. Eu sempre recomendo que você, ao chegar na sua casa, leia o texto novamente. E hoje essa recomendação é mais forte, mais intensa, porque na verdade eu vou fazer citações aqui, mas eu não posso ler todo o texto daquilo que eu vou pregar hoje, porque senão tomaria muito tempo. Então eu quero crer que quando você chegar na sua casa, você vai ler todo o texto. Você pode dizer amém para isso? Amém. Que no domingo que vem eu vou fazer perguntas sobre esse texto. Mas veja, o que vemos aí, lemos, mostra que foi 2 fases na vida do grande profeta Elias. Esse homem teve uma passagem extraordinária, um grande homem de Deus, um homem que fez história. E nessas fases, a primeira foi quando ele corajosamente desafia, enfrenta e vence os profetas de Baal. Foi quando ele, num momento glorioso, usado por Deus, veja que coisa gloriosa, usado por Deus, ele manda cair fogo do céu que consome o altar. Então, nós estamos falando de um homem que moveu o mundo sobrenatural. Esta primeira fase, ele impõe sobre os endemoniados, desses endemoniados que eram os profetas de Baal, ele impõe uma grande derrota. Vemos nessa fase um profeta ousado, um homem destemido, um homem confiante em Deus, que vence os seus inimigos de forma extraordinária. Quem entendeu, até quem está acordado, levanta a mão direita, diga: eu entendi, estou acordado. Na segunda fase, o que nós vemos aí é um profeta deprimido, acovardado, decepcionado, abatido, entristecido e sem vontade de viver, conforme você viu, querendo morrer. Foram 2 experiências totalmente diferentes, vividas pelo mesmo homem. Ei, vou repetir, foram 2 experiências totalmente diferentes, vividas pelo mesmo homem. Foi 2 momentos que um não teve nada a ver com o outro. Você concorda comigo, irmão? Sim. Claro que você tem que concordar. Você leu comigo o primeiro texto, leu o segundo, e você vê que não teve um momento não teve nada a ver com o outro. Estamos falando de um homem que, num primeiro momento, era um gigante. E no segundo momento, alguém que se sentia um nada e que se sentia um fracassado. Num primeiro momento, você vê um homem cheio de vigor. E no segundo momento, você vê um homem fragilizado. A diferença entre o Elias do Monte Carmelo e o Elias do Monte Horebe é muito grande. Diga, muito grande. É a mesma pessoa, mas as reações totalmente diferentes. Se alguém presenciasse a segunda fase de Elias, facilmente poderia perguntar: cadê o Elias do Monte Carmelo? Se eu estivesse lá, eu perguntaria, porque uma hora o homem está fazendo descer fogo do céu, matando 450 profetas. E noutra hora o homem está deprimido, assustado. Se eu encontrasse naquele momento, tivesse presenciado as fases, eu perguntaria para ele: ei, Elias, cadê o homem do Monte Carmelo? Aí, meus irmãos, escute, essa pergunta, eu estou usando a expressão cadê para ser mais simples na linguagem, mas essa pergunta, cadê o homem do Monte Carmelo? Essa pergunta deve ser feita para muitos em nossos dias, que como este grande homem, viveram uma fase extraordinária. De novo, essa pergunta tem que ser feita para pessoas dos nossos dias, aquelas pessoas que tiveram uma fase extraordinária, viveram um momento extraordinário, que viveram um momento de grande coragem. Escute, um momento de enfrentando as lutas, um momento de ousadia. E agora estão vivendo uma fase de fraqueza e abatimento.
Então essa pergunta tem que ser feita para aquelas pessoas que tiveram um passado glorioso, que já tiveram um momento em que lutaram e venceram e agora estão vivendo um momento, quem sabe, de derrota. E o meu tema nesta manhã é uma pergunta, e é esta pergunta: cadê aquela pessoa destemida e corajosa do passado? Qual que é a pergunta, irmão? Cadê aquela pessoa? Quem sabe, né, nós paramos de fazer isso. Aliás, que depois da pandemia nós paramos, né, de interagir, mas quem sabe nós poderíamos olhar para o irmão que está do nosso lado, nossa volta, atrás, e perguntar para ele: cadê? Ou onde está? Cadê? Cadê aquela pessoa destemida e corajosa do passado? E aí, seguindo a pergunta, aquela pessoa que um dia esteve ativa e agora está inerte ou está parada sem fazer nada. Meu amado e meu querido irmão, eu falo tremido assim para ficar fácil para quem me imita depois, escute. Meus amados e meus queridos irmãos, eu sei que tem gente que me imita. Escute, na primeira fase de Elias, vemos um homem atuante, sendo protagonista, agindo, trabalhando. O texto diz que diante daquele grande desafio, antes de preparar o altar, Elias disse, se você ler lá depois, no capítulo 18 e o versículo 23, você vai ver que lá tem o pronome pessoal, eu preparei o novilho, ou seja, ele preparou o novilho, eu colocarei sobre a lenha, eu invocarei o nome do Senhor. Está falando da ação de Elias naquele momento. Depois ainda diz, ele reparou o altar. Veja que não há uma transferência de responsabilidade. O texto diz, ele reparou o altar. Diz que ele apanhou 12 pedras. Diz que ele cavou uma valeta em torno do altar. E diz que ele arrumou a lenha sobre o sacrifício. Está lá, versículo 32 e 23 do capítulo 18. Eu estou te mostrando um homem ativo. Escute que conforme a nossa expressão, pôs a mão na massa. Quem conhece essa expressão, pôs a mão na massa? Levante a mão quem conhece. Pôs a mão na massa. Trabalhou, fez. Não pediu para ninguém fazer, mas ele mesmo se responsabilizou por aquela tarefa. Mas aí vem a segunda fase do profeta Elias. E na segunda fase, o texto diz que ele chegou a um pé de giesta, uma árvore, lá no capítulo 10, nós estamos no capítulo 19, versículo 4, diz que ele chegou lá no pé dessa árvore, sentou-se debaixo dela. O que ele fez, irmão, debaixo dela? Orou pedindo a morte. O que ele fez, irmão? Depois deitou e dormiu. O que ele fez, irmão? Deitou e dormiu. Está vendo o contraste? Está vendo a diferença? E o texto vai dizer para nós que ele, em seguida veio um anjo, trouxe pão e água. Ele comeu e bebeu, e adivinha o que ele fez de novo? Dormiu, deitou de novo. Você não dorme aqui, pelo menos aqui na igreja, diga amém, irmão. Amém. Mas ele dormiu. E aí, veja, estou te mostrando um homem que estava entregue à inércia, entregue à apatia. Veja, lá o homem ativo, aqui um homem entregue à apatia. Facilmente o anjo que trouxe comida poderia perguntar a Elias, cadê o homem lutador? Cadê o homem batalhador? Facilmente o anjo que trouxe comida para ele poderia perguntar, escute, cadê o homem disposto a construir altar? Cadê o espírito de luta do homem que trabalhou de forma incansável para obter uma resposta de Deus? E esta pergunta deve ser feita para alguns crentes em nossos dias. Aqueles que no passado estiveram envolvidos
com Deus. Essa pergunta, cadê o homem? Escute, deve ser feita para alguns crentes, alguns cristãos dos nossos dias. Cadê o homem que esteve envolvido com a obra, as questões do reino? Cadê aquela pessoa que já tiveram uma disposição invejável no que está relacionado à obra e às questões do reino de Deus? Cadê o homem ou a pessoa que punha a mão na massa no passado e trabalhava para Jesus incansavelmente? Cadê o homem? Essa pergunta é para aquelas pessoas que, como Elias, eram ativos. Foram os protagonistas. Fizeram. Mas agora só não estão baixo o pé de giesta porque não tem giesta. Tem umas mangueiras aqui na Flórida, né? Grande. Quem sabe estão aí debaixo do pé de uma mangueira, deitado e dormindo. E a pergunta, cadê essa pessoa ativa? Cadê o homem? Cadê essa pessoa? Ela continua. Porque nós poderíamos perguntar aqui, cadê aquele homem trabalhador que chegou aqui na América e que dando duro para alcançar os seus objetivos? Você lembra da sua chegada, irmão? Claro que eu estou pregando para uma igreja mista, alguns não tiveram uma chegada, alguns nasceram aqui, mas a maioria de nós viemos do Brasil. Você lembra quando você chegou aqui? E você lembra da sua disposição? Cadê? Muitos estão entregues agora a um comodismo, chegaram cheios de gás, estavam trabalhando duro, sabiam o que queriam conquistar, aonde queriam chegar, e em função das metas, eles fizeram o seu melhor. Mas hoje estão aí, quase que dormindo debaixo do pé de giesta. Eu me lembro quando... Claro que eu entendo perfeitamente que de repente não seja mais uma necessidade você fazer o que você fez no passado, graças a Deus por isso, se for o seu caso. Mas eu me lembro quando nós chegamos aqui com a minha esposa, eu me lembro da nossa experiência de banco. 5 bancos por noite. Claro, 5 bancos por noite, sem contar o que nós fazíamos durante o dia. Mas escute, fato é que, como Elias, muitos perderam o seu ânimo. Muitos, escute, já perderam o seu entusiasmo. E aí nós poderíamos continuar a pergunta, as perguntas, cadê aquele homem ou aquela mulher que no passado se esforçava em prol da sua família, em prol do seu casamento, em prol dos seus filhos, lutava de forma incessante, escute, para construir, para proteger, para conduzir a sua família, o seu casamento, os seus filhos, de forma vitoriosa. Mas de repente, este homem, hein, Silvia? De repente, esse homem, essa mulher, com o passar do tempo, como Elias, sentou ou deitou e parou e já não faz mais pela sua família o que fazia antes. Cadê esse homem? Cadê essa mulher? E nós poderíamos continuar a pergunta, lembrando que o tema é uma pergunta e ela precisa ser respondida, e não de forma verbal, mas no seu espírito. Cadê aquela pessoa que chegou aqui nesta igreja? Ei, aquela pessoa que, estamos falando de igreja local, aquela pessoa que chegou aqui nesta igreja e trabalhou num ministério, e se dedicou aqui nessa igreja de forma intensa, e foi um homem, uma mulher usada por Deus, e esteve envolvido em vários ministérios. Eu digo que aqui na igreja tem uns crentes chamados bombril, né? Bombril é 1001 utilidade. Tem gente aqui que eu vejo ela nas mais diversas áreas, trabalhando aqui na igreja, mas cadê aquela pessoa
que um dia adentrou aqui nesse lugar, veio para esta igreja e falou, esta igreja eu vou servir a Deus, e serviu a Deus com intensidade. E deu o seu melhor aqui nesse lugar. E foi um homem, uma mulher usada por Deus aqui nesse lugar. E fez, e construiu, e enfim, se dedicou aqui. E aí a pergunta é, cadê esta pessoa? Onde ela está? Pode ser que, como Elias, essa pessoa parou, adormeceu. E quem sabe está hoje entregue à apatia e à inércia. Agora, uma coisa que eu gosto, que é a maneira que Deus tratou Elias. E essa maneira ele pode tratar quem parou no meio do caminho. Veja, Deus não abandonou Elias durante o seu momento de desânimo. Não o abandonou. Mas tampouco Deus compactuou com a apatia dele. Vou repetir, Deus não abandonou Elias durante o seu momento de desânimo. Mas tampouco concordou, compactuou com a sua apatia. E depois que Elias chega lá diante de Deus, a expressão de Deus poderosa, Deus diz assim, volte pelo caminho de onde você veio. Deus estava dizendo para Elias, está dizendo para quem parou no meio do caminho, está dizendo, Elias, volte a agir. Volte a atuar. Volte a fazer o que você fazia antes. Porque o meu plano não mudou para com a sua vida. Meu amado, meu querido irmão, eu fico vendo crente saudosista, escute, e isso é algo perigoso. Não, no passado eu fazia, no passado eu orava, no passado eu frequentava a igreja, no passado eu visitava o hospital, no passado eu evangelizava, e tem gente que vive como museu, lembrando aquilo que fez no passado e não consegue dizer aquilo que está fazendo no presente. Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, que falou com Elias, está falando conosco, volte pelo caminho de onde você veio, ou seja, volte a praticar o que você praticava, porque o meu plano não terminou para com a sua vida ainda. Entendeu a palavra até aqui? Está acordado? Levanta a mão direita, diga eu entendi, estou acordado. Tem gente que não levantou a mão, é porque está dormindo. Levante a tua mão, diga eu entendi, estou acordado, aleluia. Cadê aquela pessoa destemida e corajosa do passado, baseada na experiência de Elias? Aquela pessoa que creu no seu passado, aquela pessoa que creu, enfrentou, quem sabe agora está assustada e amedrontada. Meus amados e meus queridos irmãos, a alteração vivida pelo profeta Elias foi muito radical. Em sua primeira fase, nós vemos um homem desafiando os profetas de Baal. Escute, eram 450 contra 1. Quantos que eram, irmãos? 450 contra 1. Quantos que eram, irmãos? 450 contra 1. Escute, e quem fez o desafio? O Elias. Você pode olhar depois na sua casa, capítulo 18, versículo 22, você vai ler o texto até o 38. E nós não estamos falando de alguma coisa comum e simples, estamos falando em descer fogo do céu. Estamos falando de um fogo que queimaria o altar, e inclusive um altar que estava regado com água. Algo grande e extraordinário.
Estamos falando de um homem que confiou que Deus mandaria fogo. Estamos falando de um homem que zombou dos profetas de Baal. Enquanto estava lá no desafio, e os profetas estavam lá clamando pelo Deus deles, ele dizia, grite mais alto. Ele dizia, escute, quem sabe o Deus de vocês está meditando. Senso de humor de Elias. Estava ali agora, sem sombra de dúvidas, cutucando, se posso usar essa expressão, aqueles profetas, aqueles endemoniados, dizendo, quem sabe o Deus de vocês está ocupado. Clame mais alto, quem sabe ele está viajando. Quem sabe ele está dormindo. Olha que homem audacioso e corajoso, que homem que cria. Estamos falando de um homem, ei, de repente você vai lembrar o teu tempo. Estamos falando de um homem que depois do altar restaurado, fez uma oração curta, dizendo, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, disse ele, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. E depois dessa oração, sabe o que aconteceu? Desceu fogo do céu. Queimou o altar, lambeu a água, algo extraordinário aconteceu. Um homem que cria que Deus podia fazer algo sobrenatural, que vai além da compreensão humana. Ele confiou que Deus lhe responderia. Como que nós vamos negar que este homem era um homem de uma fé extraordinária? Mas agora, olha o mistério, agora, segunda fase. Na segunda fase vemos um homem amedrontado. Escute, Elias, na segunda fase, não correu de uma pessoa, não correu de um exército, ele correu de uma ameaça. Do que ele correu, irmão? E agora este homem, na sua segunda fase, correndo de uma ameaça de uma mulher, pediu a morte, sem acreditar que Deus poderia protegê-lo e acabar com aquela endemoniada. Facilmente, se víssemos Elias na experiência do fogo que caiu do céu, e víssemos Elias fugindo acovardado, perguntaríamos, cadê aquele homem confiante em Deus? Cadê aquele homem cheio de fé do Monte Carmelo? Cadê o homem que creu e acionou o mundo sobrenatural de Deus? E essa pergunta deve ser feita para aqueles crentes que um dia já viram a operação de Deus em suas vidas e hoje duvidam do seu poder. Esta pergunta, cadê o homem confiante, a pessoa confiante, deve ser feita para aqueles que, num passado, já viram Deus atuando em momentos de dificuldades e hoje não conseguem acreditar que o Deus que agiu no passado é o Deus que pode facilmente agir agora e levar eles a vencer a dificuldade pela qual ele está passando. Essa pergunta, cadê a pessoa confiante do passado? Cadê o homem e a mulher de fé no passado? Deve ser feita para aqueles que um dia experimentaram o poder de Deus, quando enfrentaram desafios e hoje não confiam que Deus pode levá-los a vencer os desafios do presente. Esta pergunta, cadê o homem, a mulher, a pessoa confiante do passado, deve ser feita para aqueles que um dia creram, receberam milagres
E hoje, quando tem uma necessidade, acha que o poder de Deus já não é mais o mesmo. E não consegue confiar que o Deus que operou no passado, que proveu no passado, vai prover agora. Meus amados irmãos, cadê o homem e a mulher de Deus confiante no passado? Onde está? Cadê o homem e a mulher de Deus? Escute que no seu passado, preste atenção, porque o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui. Cadê o homem e a mulher de Deus que no passado dobravam os seus joelhos? E cria que Deus lhes responderia. Cadê? Cadê? Quantas vezes você passou por uma luta, por uma dificuldade, e você não foi procurar ninguém? Mas você pôs o joelho no chão, crendo que Deus ia se mover. E Deus se moveu na sua vida. Escute, Deus mostrou para Elias o que quer te mostrar hoje. Se você parou de confiar no sobrenatural de Deus, você já confiou e não confia mais. Se você crê em milagres e não crê mais, escute. O que Deus mostrou para Elias e quer te mostrar hoje. Ele quer mostrar, sabe o quê? Que ele não muda. Ele quer mostrar nesta manhã para você que o seu poder não se altera. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Elias, depois dessa crise, ele voltou a ver o fogo cair do céu. Por mais 2 vezes ele teve a experiência, nós não temos tempo para detalhes, mas por mais 2 vezes esse grande homem de Deus, depois dessa crise, ele viu o fogo cair do céu. Escute, o Deus de Elias, que é o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente. O Deus de Elias, que é o nosso Deus, ele fez no passado, faz no presente, ele vai continuar fazendo. O Deus de Elias, escute, é aquele em quem não há mudança, nem sombra de variação, conforme disse o apóstolo Tiago. Escute, então o que você precisa fazer, meu amado, meu querido irmão, é voltar a crer no Deus do sobrenatural. Tem gente se debatendo, ei, agora a coisa começou a ficar profética aqui neste lugar. Tem gente se debatendo com uma situação, escute, e não vê uma saída, e não vê uma solução. Sabe por que você está se debatendo? Porque você esqueceu o que Deus já fez no teu passado. Se você parar um pouquinho agora, você vai lembrar que Deus fez grandes coisas no teu passado. Você vai lembrar que Deus já abriu caminhos que estavam fechados. Você vai lembrar que Deus já fez o impossível na tua vida. Então nesta manhã, é manhã para você voltar a crer. O Deus que fez vai fazer e vai te dar um livramento. Aleluia. Aleluia. E eu grito com muita alegria, aleluia, porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. E Deus, ei, olha para mim. E Deus vai ativar a tua fé novamente. Você pode ter perdido a tua fé, mas Deus não perdeu o seu poder. Aleluia. Por que a gente não para agora e não levanta a mão e não começa a glorificar a Deus em voz alta? Oh, há um renovo nesta manhã. Deus está falando que o que Ele fez vai fazer novamente. Ele não mudou. Escute, levanta a tua cabeça e comece a crer nesta manhã, porque Deus vai se manifestar novamente no nosso meio.
Cadê aquela pessoa destemida e corajosa do passado? Aquela que um dia quis a proximidade do povo de Deus e agora quer estar só. Eu vou repetir. Cadê aquela pessoa destemida e corajosa do passado? Aquela pessoa que um dia quis a proximidade do povo de Deus e agora quer estar só. Meu amado e meu querido irmão, Elias, em sua primeira fase, foi um homem que fez convocação. O que ele fez, irmão? Convocação. Elias, em sua primeira fase, foi um homem que fez convocação. O que ele fez, irmão? Convocação. Um homem que chamou o povo de Deus para estarem reunidos. Que promoveu a reunião daqueles que estavam dispersos. Havia uma crise espiritual, o povo já estava cedendo a Baal. Então, Elias, naquele momento, era um homem que promoveu a unidade do povo de Deus. Versículo capítulo 18, 19, diz assim, Elias diz, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carvalho. Convocando, quero encontrar com o povo. Depois Elias diz assim, aproxime-se de mim. Queria proximidade. Essa é a primeira fase, um homem que queria estar junto com o povo de Deus, um homem que queria proximidade com o povo de Deus, um homem que fez convocação. Só que na segunda fase, olha o mistério, na segunda fase, ele fez o contrário. Em Berseba, diz o texto, capítulo 19, 13, diz, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Deixou o seu servo. E foi caminhar para o deserto, e olha para mim, sozinho. Cadê o homem da reunião? Cadê o homem da convocação? Cadê o homem da interação, hein, Betão? Cadê o homem da interação? A depressão de Elias o levou a querer estar só. Sua crise emocional o levou a dispensar uma pessoa importante que era o seu servo. A sua crise emocional o levou a querer estar sozinho num lugar perigosíssimo, que era o deserto. Que contradição do Elias do Carmelo e do Elias do Horebe. Você não acha, irmão? Ah, irmão, pelo amor de Deus, até agora você não acha, você dormiu então. Acha ou não? Diga sim. Sim. Claro. Queria estar junto, Rogério. Começo, a primeira fase, quero estar junto. Chama o povo, convoque o povo. Nós precisamos nos juntar, se unir. A segunda fase, eu não quero ninguém do meu lado. Eu quero ir para um deserto, sozinho. E a pergunta é, cadê aquela pessoa que gostava de interagir? Cadê aquela pessoa que gostava de estar reunido com os demais? E agora já não estou perguntando mais para Elias. Agora estou perguntando para a igreja, para pessoas que estão aqui. Cadê? Escute, essa pergunta deve ecoar nos ouvidos daquelas pessoas que já não sentem mais o prazer da companhia dos demais irmãos. Eu vou repetir pela importância. Essa pergunta deve ecoar aos ouvidos daquelas pessoas que já não sentem mais o prazer da companhia dos demais irmãos. Essa pergunta deve ecoar aos ouvidos daqueles que não gostam mais de vir à igreja e participar dos cultos. Não é o seu caso. Levante a tua mão e diga, não é o meu caso. Até porque você está aqui. Mas essa pergunta deve ecoar aos ouvidos daqueles que não sentem mais prazer em congregar. Porque pode ser que de repente eu estou pregando para alguém aqui, que está aqui, mas não tem mais prazer. Está aqui por pura obrigação. Está aqui porque o marido, ele vai, eu tenho que ir. Está aqui porque a mulher vai, eu tenho que ir.
Está aqui porque senão alguém vai me ligar na segunda-feira e perguntar por que eu não fui ao culto. Escute, essa pergunta deve ecoar aos ouvidos daqueles que perderam o gosto de estar junto com os demais, os salvos por Cristo Jesus. Tem muita gente que, como Elias em sua segunda fase, estão desprezando a companhia de gente importante em suas vidas. Eu vou repetir pela importância. Tem muita gente que, como Elias em sua segunda fase, estão desprezando a companhia de gente importante em suas vidas. E sozinho você se torna uma presa fácil do inimigo. Não sei quantos vocês já viram aqueles filmes em que uma fera ataca um rebanho. Você já viu como é que é a tática? Ela empurra o seu alvo para fora do rebanho, para ficar mais fácil para que ela possa devorá-lo. Escute, e assim o diabo tem feito com algumas pessoas. Arranca do rebanho, objetivando devorá-las. Preste atenção em algumas declarações. Quando você se isola, você perde a fonte de encorajamento. Ao não querer estar junto, você pode até não ser incomodado, mas não terá alguém que te confronte em seus erros que poderão te levar à destruição. Ao estar só, você perde a bênção, as bênçãos prometidas por Deus através da comunhão com os demais irmãos. Não se isole! E eu grito para te acordar e grito pela importância da mensagem. Quando você lê o texto, verá que Deus manda Elias, Elias deixou o servo, fica aqui, eu vou sozinho. Ei, irmão, olha que coisa complicada. Deserto, sozinho, deixou o servo dele. Quero estar só. Era a ideia, quero estar só. Aí você vai ver que quando Deus trata com ele, sabe o que Deus manda ele fazer? Deus manda ele voltar a interagir, a ter contato com pessoas, a ser instrumento na vida de pessoas. No final do texto você vai ver Deus dizendo assim, unja Azael como rei da Síria, vai lá ter contato com Azael, você precisa procurá-lo, porque você vai ser um instrumento na vida de Azael, você vai ungir ele. E ele fala assim, unja Jeú como rei de Israel, vai lá procurar o Jeú, ele tem um nome meio esquisito, mas lá procura ele, Jeú, porque você vai ungir ele como rei de Israel, então você precisa ter contato, eu vou fazer você um instrumento na vida desse homem, e você vai ter que ungí-lo como rei. E você vai ver Deus falando assim para Elias, unge Eliseu como teu sucessor. Escute, a terra não pode, o meu povo não pode ficar sem profeta, e eu quero fazer de você um instrumento na vida de Eliseu. Então antes de você ser arrebatado, antes de você sair, eu preciso que você vá lá e unja o seu sucessor. E ainda Deus fala para ele assim, e ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E aí a pergunta, irmãos, aqui para nós nessa manhã é, o que você está fazendo isolado? Ou por que você está se isolando? Porque tem crente assim, irmão. A primeira coisa que o diabo faz quando quer desviar alguém do evangelho ou da igreja, ele tira da convivência. A pessoa fica arredia. Eu vivi essa experiência, infelizmente, você já conhece a minha história. Eu estive fora da igreja, desviado por muitos anos. E a primeira coisa começa a colocar algumas coisas que o leva a desistir da igreja, a não querer mais a comunhão com os irmãos. Começa assim, se ele sentava nos bancos da frente, ele começa a sentar lá atrás. Veja, nada contra, até porque é necessário que você sente atrás. Diga amém, por favor.
Mas aí, se tinha um hábito de sentar na frente, ele vai sentar mais lá atrás. Se tinha um hábito de chegar cedo, ele começa a chegar mais tarde. Se tinha um hábito de ficar aqui conversando, ele acaba o culto, ele sai correndo para não ter contato com ninguém. Escute, isso pode ser um sintoma que o diabo está tirando você da comunhão, objetivando te destruir. Escute isso. A palavra para você que ou se isolou, ou está isolado é: volte para a comunhão do povo de Deus. Não deixe o diabo tirar você do meio do povo de Deus. Ei, nem sempre é fácil. Nem sempre, escute, é cômodo, mas é aqui que Deus nos trata. Sabe como é que Deus nos trata? Com as qualidades do meu irmão, porque eles têm qualidade, digam amém. Mas Deus nos trata também com os defeitos dos nossos irmãos. As qualidades nós aprendemos a copiar, a fazer o mesmo. Os defeitos nós aprendemos a ter paciência, a perdoar. Escute, a igreja é o hospital onde Deus trata as pessoas, onde traz cura. E eu quero que você nesta manhã possa entender e não deixe o diabo te isolar, porque é aqui que Deus vai te dar a vitória. E se você crê nessa palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Você pode gritar aleluia? Aleluia. Deus está falando com você. Oh, aleluia. Sinto Deus nesse lugar. Há uma graça que está sendo derramada aqui. Ah, a fera, oh, aleluia, o diabo, o leão rugente, estava tentando separar você do corpo, tirar você da família da fé. Ele queria te destruir, ele queria te levar novamente aos vícios, às práticas pecaminosas do passado, mas nesta manhã Deus está falando com você, aleluia, e ao invés de se isolar, você vai se unir, e unido nós vamos experimentar a manifestação do poder de Deus. Quero terminar dizendo o seguinte. Vou terminar, irmãos. Estou encerrando, irmãos. Vou acabar a mensagem, irmãos. Oh, aleluia. Escute. Elias, viveu 2 fases. Quantas fases Elias viveu? 2. Uma muito boa. E uma muito ruim. Uma de sucesso e outra de frustração. Eu vou repetir. Elias viveu 2 fases. Uma muito boa, outra muito ruim. Uma de sucesso, outra de frustração. E quando ele entrou em crise, olha que coisa extraordinária. Não perca a atenção da mensagem. Deus não o censurou. Deus não repreendeu. Deus não rejeitou. Porque Deus sabia que ele era humano, estava sujeito a esse tipo de coisa. Lendo o texto, preparando esta palavra ontem, aqui no meu escritório fechado, comecei a pensar. Elias, Deus podia dizer: Elias, seu covarde. Podia ou não? Se fosse eu, dizia. Elias, fujão, você não entendeu nada, Elias. Não teve censura de Deus. Deus não o rejeitou, porque Deus sabia que ele era um ser humano. Deus o encontrou. Deus ouviu suas queixas. Sabe uma coisa, irmão? Às vezes, nas nossas crises, tudo que nós precisamos é que alguém nos escuta. Terapia da escuta deu certo. Deus escutou. É sim.
Você já experimentou isso? Você só precisou falar? Alguém que te escutasse sem te interromper? Deus só... Lucas, Deus só escutou o profeta. A expressão que eu usava, não sei se você conhece, Deus escutou o profeta churumingando. Era o que a minha mãe dizia. Para de churumingar. Não sei de onde que vem isso. Escute. Estou encerrando. E a presença de Deus. Oh, aleluia. A presença de Deus foi suficiente para curar aquele homem. O texto bíblico diz assim: vem um vento fortíssimo. O texto diz que Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. O texto diz que esmiuçava a penha. E Deus não estava no terremoto. Aí o texto diz que veio um fogo consumidor. Deus não estava. Oh, que bom que uma irmã disse aleluia aqui nesta igreja. Levante a tua mão e grite aleluia. Aí depois veio uma brisa suave. Tocou no rosto do profeta. E aí, a manifestação de Deus. E Deus olhou para Elias e disse: que fazes aqui, Elias? Quero orar nesta manhã para que esta brisa sopre sobre você. Quero orar para que sua presença se manifeste na sua vida. Quero orar para que nesta manhã você ouça a voz de Deus do jeito que Elias ouviu. E quero orar para que uma vez que você ouça a voz de Deus, você seja curado no seu interior, na sua alma, na sua mente, no seu coração. Ao você fazer uma decisão nesta manhã, você vai estar respondendo a pergunta: cadê você? Você vai dizer: Senhor, eu estou aqui. É com você que Deus está falando. Pare de olhar para o lado. Pare de pensar que é a sua esposa. Pare de pensar que é o seu marido. Pare de pensar que é o irmão que está do seu lado. É com você que Deus está falando. E Deus te colocou no meu caminho nesta manhã, porque Deus quer que você volte a ser o que você era. Aleluia. Eu gosto, eu não vou dizer o nome da igreja porque eu posso errar. Você sabe da a minha memória como é que é. Mas uma das igrejas lá da Apocalipse, Deus diz para ela: volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia. Teve sessão, não teve arrepiozinho, não teve nada. Deus falou: volte a praticar as primeiras obras. O que você precisa fazer é fazer o que você fazia no passado, e Deus vai trazer restauração para a tua vida. Olha o mistério. É com você. Ei, marmanjo. É com você. Deus está falando é com você. É você que tem que tomar decisão nesta manhã. Minha senhora querida, irmã amada, é com você. Você precisa tomar uma decisão nesta manhã.
Quero orar por aquelas pessoas que querem tomar uma decisão. Diz: Senhor, estou aqui. Nós vamos cantar, mas eu queria pedir que com coragem você saísse do seu lugar. E esse aqui. Quero orar com você. Aleluia, sinto Deus transformando pessoas aqui.